Eu sou Marcos César, vice-presidente da ADICAP, Associação dos Profissionais dos Correios. Os Correios são controlados pelo governo federal. Qual a composição societária da empresa? Os Correios são uma empresa pública 100% controlada pelo governo, ou seja, a União tem 100% das ações dos Correios. Na sua visão, como estão os Correios hoje? Como anda o mercado para os serviços dos Correios? Olha, os Correios hoje, depois de um período difícil, né, de alguns anos aí de dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, o Correio está bem equilibrado hoje. E quanto ao mercado, eu diria para você que traz muitas oportunidades, né? Ao mesmo tempo que você tem, por um lado, a digitalização da comunicação, trazendo um desafio para os Correios, que trabalha basicamente com comunicação física, né? Por outro, você tem o comércio eletrônico aí com um crescimento muito grande. Então, isso tem impulsionado os negócios dos Correios. Então, o que você vê ali é uma diminuição do peso do segmento de mensagem e o crescimento do segmento de encomendas. Mas é uma situação positiva, de crescimento. Marcos, e o que foi que causou o desequilíbrio econômico dos Correios? Isso que eles enfrentaram nos últimos anos. A empresa está quebrada, isso é verdade? Não, os Correios não estão quebrados de forma alguma. Quer dizer, o que aconteceu foi que, num determinado período, alguns anos atrás, né, pegamos aí 2012 a 2014, a empresa passou por 3 fatores simultâneos que desequilibraram as suas finanças, né? Quais foram esses 3 fatores? O primeiro deles, o governo federal, nesse período, recolheu dividendos em valores expressivos, né? Alguma coisa aí, em valores atualizados, nós estamos falando de 6 bilhões de reais. Também por 2 anos consecutivos, o Correio ficou sem reajuste tarifário. Isso também causou aí um prejuízo para a empresa de quase 2 bilhões em valores de hoje. E o terceiro fator, que é até mais expressivo que esses 2 primeiros, foi que houve uma mudança de regra contábil aqui no Brasil, né, que estabeleceu que despesas que as empresas têm com pós-emprego, ou seja, aquelas despesas que as organizações têm com os empregados depois que eles se aposentam, e essas despesas são basicamente previdência e assistência médica, né, isso fosse trazido a valor presente e lançado no balanço daquele ano. Então, para exemplificar, é um assunto assim um pouco técnico, né? Mas para exemplificar, imagine que você tivesse que lançar no seu imposto de renda, num determinado ano, todos os aluguéis que você vai pagar o resto da sua vida. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, isso deu um valor muito alto e para grandes empregadoras como os Correios e a Caixa, isso foi uma tragédia do ponto de vista contábil, né? Então, a contabilidade foi muito afetada. E a empresa, então, com esses 3 fatores aí, ela teve dificuldade aí por algum tempo, mas já superou isso. A empresa já, o ano passado, 2017, 2018, os 2 últimos anos, e 2019 também, está dando resultado positivo, está no azul. E há muitos Correios privados ao redor do mundo? Olha, nós temos aí no mundo menos de 10 Correios privados. Entre esses 10, os 2 assim, mais relevantes, né, tem alguns que são ilhas, são coisas muito pequenas, né? Os 2 mais relevantes são da Inglaterra e de Portugal, né? Mas são só esses aí. Nós temos mais de 200, ou perto de 200 países no mundo, né? E só menos de 10 são privados. E esses 10, se você somar o território deles, a área geográfica, né, eles cabem todos dentro do estado do Mato Grosso e ainda sobra um pouco de área. E existe um monopólio nos Correios brasileiros? Isso não atrapalharia o transporte de encomendas? Olha, há uma confusão com essa questão de monopólio, porque o monopólio, a área de reserva que existe para os Correios é só com relação a cartas, né? E o pessoal trata isso como se o monopólio fosse também do serviço de encomendas, né? Nós temos no Brasil aí milhares de empresas que trabalham com transporte de encomendas. O mercado é totalmente livre, aliás, é livre demais, ele não tem nenhuma regulamentação, né?
essas empresas atuam livremente, completamente livres no Brasil. E temos, inclusive, os grandes operadores internacionais que estão operando aqui normalmente, a DHL, a FedEx, a UPS, né? Não só operando, como até adquirindo empresas nacionais aqui, crescendo. Não há nenhum óbice para a atuação desse pessoal. Então, achar que quebrar o monopólio dos Correios, por exemplo, vai favorecer o mercado é uma ilusão, porque o mercado já é liberado, né? Quer dizer, o monopólio do Correio está restrito a cartas e o que existe hoje no mercado é uma disputa muito grande, uma concorrência muito grande pelo mercado de encomendas, em função principalmente do crescimento do comércio eletrônico. Por falar em comércio eletrônico, o comércio eletrônico ele faz muito uso dos Correios? A empresa está preparada para atender esse segmento? Sim, faz muito uso dos Correios. O Correio é o grande operador do comércio eletrônico brasileiro. E tem algumas razões para isso, né? Primeiro que os Correios sempre se preocupou com esse assunto e tem no portfólio dele serviços que atendem os operadores do comércio eletrônico, do menorzinho até o marketplace, né? O Correio patrocina aí os ciclos de palestra aí junto com a Câmara Enet para os pequenos empreendedores que querem montar o seu comércio eletrônico. E os serviços da empresa, apesar de toda essa concorrência que a gente comentou, né, tem milhares de operadores aí, 90% das lojas virtuais usam os Correios. E dentre essas que usam os Correios, muitas usam só os Correios. Quer dizer, você tem a concorrência, mas o Correio tem a conveniência de que vai a todos os locais do Brasil, tem serviços que são conhecidos, são consistentes, né, o SEDEX e o PAC, e além disso tem preço competitivo. Quer dizer, o mercado é livre, mas o Correio tem preço competitivo. Então isso acaba levando o pessoal a usar muito. E a empresa tem se preparado, né? Ela acabou de adquirir, de renovar a sua frota, né? Esse ano, aí, até o final do ano, vão ser recebidos aí mais de 2.000 veículos, né? E em torno de 5.000 motos. Então é uma reforma completa de frota justamente para atender o segmento de encomendas. O mercado de comércio eletrônico, que no Brasil está bastante acelerado o crescimento dele e justamente com base nessa infraestrutura que qualquer operador, qualquer comerciante hoje tem à sua disposição. Ele vai no site dos Correios, se cadastra e no outro dia já está usando o serviço do Correio. É muito simples, né? E chega a todo o Brasil, chega ao mundo inteiro, inclusive, se quiser. E o que aconteceria no Brasil se os Correios fossem privatizados? Olha, eu acho que a gente teria grandes problemas, né? Primeiro porque a privatização de uma empresa que representa uma infraestrutura para o país, ela é uma situação bem complexa, né? Acima de tudo, você tem que analisar o interesse público, né? Qual o interesse público que há nisso e como esse interesse público vai ser afetado. Então, quando se fala em privatizar uma infraestrutura inteira de país, isso tem que ser muito bem estudado, isso tem que ser precedido de uma série de mudanças de regulamentação, aperfeiçoamentos de regulamentação, criação de órgão regulador. Então, não é uma coisa para se fazer num afogadilho. Então, quando falam em privatização no Brasil e falam isso para se fazer rapidamente, isso assusta, porque não funciona. Tudo que é feito dessa maneira no mundo postal dá problema, né? A Argentina é um exemplo disso. A privatização lá foi feita de forma muito acelerada e o que aconteceu? O Correio teve que ser depois nacionalizado novamente, né? E o caso mais recente de privatização também, é bom a gente ficar atento, né, que é o caso de Portugal. Portugal foi um processo de privatização que deu um resultado bastante bom para o governo, em termos de valor, só que para a sociedade lá está dando muito problema, né? O operador tem fechado agências, né, fechado balcões, como eles chamam, que são as nossas agências, e a população lá já está reivindicando a renacionalização do Correio. Quer dizer, essas coisas têm que ser muito bem estudadas, não dá para fazer de afogadilho, não dá para nem pensar em privatização sem antes ter o mercado regulado. E o mercado regulado significa que você vai ter normas para os operadores, né?
Diferentemente do que tem hoje. Como eu falei há pouco, um operador hoje de serviço de encomenda, ele cria empresa, no outro dia ele está trabalhando, não tem compromisso, não tem nenhum fundo, por exemplo, de universalização para ele contribuir, né? Então é muito simples, isso tem que ser mudado, né? Ou seja, se você vai partir para um processo de privatização, você tem que fazer todo um dever de casa que não é feito em meses, é feito em alguns anos. Como você enxerga o futuro dos Correios nesse mundo cada vez mais digital? Eu acho que a empresa de Correios, no caso do Brasil, ela tem diferenciais aí que são muito importantes e que vão ser muito úteis aí para os cidadãos hoje e no futuro. Então, por exemplo, né, o governo e empresas mesmo sempre vão precisar, em algumas situações, de atendimento presencial. A agência do Correio já existe, ela já está montada, já está funcionando. Então, nada como contar com o Correio para fazer o atendimento presencial. É muito mais barato que ter uma filial, por exemplo. Então, para os governos, o Correio é uma mão na roda, né? Para as empresas também, tem situações em que a empresa tem que ter alguém para atender as pessoas, né, à distância. Então, o Correio está lá para isso também, né? Isso sem contar que a empresa tem toda uma infraestrutura de logística que leva os objetos de um lugar para o outro, né? Nós, apesar da digitalização que nós temos hoje no mundo, né, a digitalização se refere a mensagens, a informações, mas não se digitaliza ainda, né, objetos, né? Então, os objetos têm que ser transportados, têm que ser entregues, e o Correio faz isso muito bem feito há muito tempo, né? É o principal operador aí desse tipo de negócio no mundo inteiro, né, e aqui no Brasil também. Então, eu acho que nós temos muito futuro aí. Como eu disse também, ao mesmo tempo que você tem um decréscimo da comunicação física, que vai sendo digitalizada, você tem um crescimento do negócio de e-commerce em função da digitalização. E com relação a compras feitas no exterior, geralmente produtos comprados pela internet, lá na China, alguns quando chegam no Brasil ficam parados por muito tempo lá em Curitiba. Por que isso acontece? Curitiba, de fato, é o nosso centralizador nacional dos objetos que vêm do exterior. Mas precisa se entender que esses objetos, ao chegarem ao Brasil, eles ficam à disposição, por exemplo, da Receita Federal por um período para ser averiguado. Então, pode acontecer de que a demora nesse processamento decorra desse tratamento aí junto à Receita. Há algum tempo atrás, aí, final de 2017, começo de 2018, os Correios de fato enfrentaram aí um fluxo muito grande de objetos vindos da China. Então, a empresa não estava preparada para aquele volume imenso que veio nessa ocasião, então houve uma certa sobrecarga nesse centro. Mas isso já foi superado, o fluxo está regular, né? Então, a demora que às vezes acontece hoje ainda decorre principalmente dessa questão aí de investigação ou de verificação pela alfândega. Né? Você quer deixar um recado final para os clientes dos Correios? Eu gostaria de dizer para os clientes dos Correios o seguinte: o brasileiro tem assim, o privilégio de contar com uma das melhores empresas de Correios do mundo. O Correio Brasileiro tem serviços assim, de altíssima qualidade, e isso está refletido no próprio reconhecimento que a população tem, né, com relação aos Correios. Né? Quando se afere aí o sentimento que a população tem de confiança nas instituições públicas, os Correios estão ali no terceiro lugar, depois da família e dos bombeiros. Isso é uma grande responsabilidade. Mas eu posso dizer para os clientes dos Correios que o corpo funcional dos Correios, os trabalhadores, diariamente procuram fazer o seu trabalho com muito esmero. Eles têm muita responsabilidade, eles sabem da importância do trabalho deles para as pessoas. Então, é uma empresa que está aí funcionando, está aí estruturada, é um patrimônio dos brasileiros. Então, a gente tem que cuidar muito bem desse patrimônio e antes de pensar em desmontá-lo.